E aí, tudo bom? Para você que não me conhece, meu nome é Pedro Sebastião, eu sou consultor para e-commerce, gestor de tráfego e CEO da E-commerce Live. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre adquirência, subadquirência, cada uma tem suas vantagens, suas desvantagens, a gente vai mostrar isso e quais são os pontos de atenção. Bom, antes da gente começar, por favor, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações. Isso é importante para nos motivar a trazer mais conteúdo de qualidade, conteúdo relevante, que vai te ajudar a tomar as melhores decisões. E se tiver alguma dúvida ou qualquer outro ponto complementar, comenta aqui no vídeo. É legal, essa interação é importante. Então, roda a vinheta e bora lá começar. Vamos lá. Aí tá a nossa ilustração, tá, do ambiente adquirência e subadquirência. A adquirência funciona da seguinte forma: você tem a loja virtual, o cliente faz a compra. O gateway pega os dados da loja virtual e leva até o adquirente. Tá? Aqui eu trouxe dois exemplos de gateway, Braspag e Adyen. Hoje a maioria dos adquirentes tem um gateway próprio, então a Cielo é dona da Braspag, se não me engano a Cielo é Itaú, a rede que é do Bradesco tem um gateway, a GetNet de Santander também tem um gateway, tá? E a Adyen, se não me engano, é um adquirente independente aí, que inclusive atua com vários outros adquirentes, tá? Mas então, quando você quer usar adquirência na sua loja, você contrata o gateway mais adquirente. Então, lembrando que você contrata Cielo, rede, você já vai ter isso pronto. Esse gateway leva os dados até o adquirente leva os dados até a bandeira e a bandeira consulta o banco. E aí o banco fala, ó, tem esse limite ou não tem esse limite disponível para compra. O banco retorna as informações para a bandeira, que leva para o adquirente e sucessivamente para o gateway, tá? Que volta para a loja instantaneamente, né? Então você coloca os dados lá do cartão, clica em comprar em menos de um segundo ou em um segundo, volta a informação, ó, sua compra não foi aprovada, ok? Esse é o método de conectar a loja diretamente pelo adquirente, tá? Então você pode sim contratar um gateway, um adquirente, e esse ambiente de cinza são serviços que o lojista tem contato direto, tá? O lojista não faz contrato com a bandeira, nem com o banco, então ele faz contrato de serviço com o gateway e com a adquirência, tá bom? Então, se vai dividir em 12 vezes, 10 vezes, 5 vezes, é o banco que vai repassar isso para adquirente e adquirente vai te pagar. Então, o seu contato financeiro é com a adquirência, tá bom? É a adquirência que vai te passar o valor. Bom, e como funciona o subadquirente? Aí eu trouxe dois exemplos, Mercado Pago e Seguro. O subadquirente, ele engloba os dois serviços, tá? Automaticamente, imediatamente, e muitas das vezes ele também faz o trabalho de banco, tá bom? Então, nesse caso aqui, o cliente compra, manda os dados para o subadquirente manda para a bandeira e consulta o banco. Mas em muitos casos, o próprio adquirente às vezes é um banco, tá? Então, você tem o cartão do Mercado Pago, compra no site e o próprio subadquirente já é o cartão, tá bom? Bom, quais são as vantagens e os riscos? Vamos para a segunda tela para a gente entender melhor. Olha aqui. Na adquirência, você não precisa ter, mas é quase que obrigatório, ou digo obrigatório, você ter um antifraude, tá? Então, a adquirência funciona sem o antifraude. Porém, se você não tiver um antifraude, você está correndo um risco de aprovar e enviar os pedidos de várias fraudes, tá? E essa é a grande diferença da adquirência para a subadquirência. O subadquirente, ele já é antifraude, ele já é gateway, ele já é adquirente. Se você for contratar uma adquirência para a sua loja, você vai ter que ter 3 serviços ou pelo menos 2. O adquirente, que já tem gateway, tá? No caso da Cielo é um exemplo, ou você vai ter que ter o adquirente mais o gateway mais o antifraude. Então, assim, primeira desvantagem da adquirência, você tem que ter mais de um contrato, você tem 2 ou 3 contratos estabelecidos com serviços diferentes, tá? Então, um possível problema, erros, você vai ter que identificar, você vai ter que entrar em contato com cada serviço separadamente para entender
onde pode estar algum problema na sua loja. Obviamente, a gente está hoje em 2023, né, data que eu estou gravando esse vídeo. Esses sistemas já estão muito avançados, já tem 15, 20 anos aí de mercado. Então, as instabilidades são baixas, mas existem, tá? Tá, legal. E o que a subadquirência faz? A subadquirência faz tudo para você, tá? Na adquirência, por via de regra, mesmo você contratando um antifraude, se arrume risco de chargeback, que é a fraude. O que é isso? O cliente compra de você e aquele cartão é roubado, ou aquele cartão é clonado, ou simplesmente é uma má intenção do cliente, do usuário, de querer comprar e depois não reconhecer a compra, tá bom? A lei brasileira, o Código de Defesa do Consumidor, diz que quando a venda é feita a balcão, né, televendas ou e-commerce, que o cliente não tem contato direto com o produto, ele tem o direito de não reconhecer o cartão e o banco é obrigado a cancelar aquela venda. Então, não há nada que você possa fazer. Em teoria, você poderia pegar um caso de uma fraude lá na polícia e dizer, cara, eu fui roubado, o cliente foi mal intencionado, cara, mas isso não vai dar em nada, tá? Eu estou dizendo isso no vídeo porque tem empresas que trazem isso para uma reunião. Não, a gente não vai ter antifraude, a gente vai atrás de quem. Cara, você nunca vai conseguir, você teria que ter uma estrutura monstro para ir atrás disso, não fecha a conta, tá? Alguns antifraudes, aqui eu coloquei o exemplo da ClearSale, mas a gente tem 4 grandes hoje no Brasil, o principal deles é a ClearSale. Eles têm alguns serviços que te garantem a fraude, tá? Mas vamos lá começar. Diz pontos positivos e negativos. Na adquirência, você não é obrigado a antecipar pagamentos, tá? Então eu posso dividir de 10 vezes para o cliente e receber esse valor em 10 vezes. Então, por exemplo, se a sua loja tem um ticket baixo, um ticket de R$ 80, R$ 90, R$ 100, que a parcela máxima chega em 3 vezes, se você tiver um planejamento adequado e tiver capital de giro, de repente você não antecipa. Ou seja, a sua taxa de venda vai ser menor. Então, você vai pagar no cartão 2%, 3%, 4%, tá? Depende da sua negociação e do volume. Só que quando você coloca um antifraude, você vai perceber dois problemas. Primeiro, você não vai aprovar tantos pedidos, porque o antifraude ele quer gerar uma percepção de que ele deixa poucos pedidos passar. Você vai precisar de pelo menos um profissional por conta disso aqui, tá? Porque o antifraude às vezes vai te avisar, ó, eu analisei o pedido e a gente acredita que tem 70% de chance de ser fraude, 20% de chance de ser fraude, 30% de chance de ser fraude, baseado em um score que vai de 0 a 100, tá? Quanto mais alto o score, mais seguro, quanto menor, menos seguro. Então, às vezes, você vai precisar de um analista para liberar ou não. Só que esse analista precisa ter uma gestão contínua para ele poder entender histórico. Nesse caso, você vai ter chargeback, tá? Aí, de repente, você controla, eu tenho um chargeback de 0,5%, 1%, ou seja, 1%, 0,5% da sua venda vai ser perdida, tá? E outro desafio, esse problema do chargeback, ele aparece meses depois. O cliente tem até 6 meses para entrar em contato com o cartão e dizer que não reconhece aquela transação, tá? Então, às vezes, você está vendendo 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 2 milhões, daqui a 6 meses chega uma conta de 300 mil reais debitando da sua conta, o banco te cobrando porque aquela compra foi estornada, tá? E isso é muito complicado para você que está começando um e-commerce, porque geralmente você tem pouca estrutura, você precisa otimizar seu capital, você não vai ter tempo nem recursos para investir em um analista para ficar acompanhando a aprovação e antifraude, tá? Outro ponto importante da adquirência. A adquirência, às vezes, leva até 48 horas para aprovar um pedido. Então, você perde, às vezes, pedido nessa demora. Então, o cliente fez o pedido, aí fica assim, pedido realizado. Aí o cliente liga para você no dia seguinte, cara, tem 24 horas que meu pedido está realizado, o que está acontecendo? Aí você vai falar para ele, porque nosso sistema de segurança está analisando a compra. Por exemplo, eu comprei na loja da Asus há pouco tempo. Comprei no domingo, na segunda-feira à tarde, minha compra não tinha sido aprovada. Eu liguei lá e falei, quero cancelar meu pedido. Não, vamos esperar, é só mais um dia. Cara, eu não quero esperar, né? Então, isso é muito complicado, gera muito desgaste. Então, o que eu quero te dizer?
Adquirência. Se você tiver um volume grande de faturamento, você pode ter uma negociação agressiva. Por exemplo, eu tenho 6 lojas físicas, eu movimento 1,5 milhão por mês. Então, provavelmente, você tem taxas de antecipação de recebíveis, mas com negociação mais agressiva, tá? Então, ó, vale a pena eu puxar meu adquirente, minha adquirência, porém, você vai ter que contratar um antifraude e você vai precisar de fazer uma gestão dessa antifraude. Se você não fizer nada, entregar para a ClearSale ou para qualquer outra empresa, você vai ter dois problemas. Aprovação baixa e demora, às vezes, na aprovação, que vai fazer você perder venda. Tá? E se você tiver um analista, você vai ter que ter um salário, um custo fixo ali empregado só nessa questão, e você vai precisar de tempo, 4, 5, 6 meses para gerar aprendizado para organizar esse processo. Tá? Na subadquirência, qual que é a vantagem? Primeiro, você tem só um contrato, tá? Geralmente plug and play, você conecta na loja, já tem integração nativa, não tem setup, não tem tempo, na hora você cria a loja, já conecta a conta do Mercado Pago e gol. Qual que é o problema da subadquirência? Taxas altas e você é obrigado a antecipar, né? Então, se o cliente compra no mercado, você tem a subadquirência no seu site, o cliente compra de 10 vezes sem juros, Mercado Pago te obriga, ele vai te pagar em 15 dias, 30 dias, em 5 dias, mas ele vai te pagar tudo, tá? Ele vai te exigir essa antecipação, tá? Tem alguns casos, como o PagSeguro, por exemplo, você tem a possibilidade de não antecipar, tá? Mas via de regra, eles antecipam e as melhores taxas deles vão estar associadas à antecipação, porque os subadquirentes geralmente ganham com esse serviço de antecipação, tá? Ponto importante, eles aprovam mais, tá? Em algumas situações, se você for trabalhar com commodity, por exemplo, televisão, celular, aparelhos eletrônicos, pode ser que você tenha um problema de aprovação nos dois. Em algumas situações, a adquirência ela até vai aprovar mais, tá? Por quê? Porque no antifraude, quando você tem o contrato do antifraude, você pode ir otimizando aquele serviço. Tá? Tem várias modalidades, mas você pode ir otimizando, correndo alguns riscos. Quando você vai para o subadquirente, o seu produto ele é commodity, né? Ele é um produto que é fácil de vender no mercado paralelo, o subadquirente muitas vezes não vai querer assumir riscos. Por quê? Nesse caso aqui, o gasto da fraude é dele. Então, se você vendeu 1 milhão e 100 mil forem fraudes e ele aprovou, a responsabilidade é do subadquirente, tá? Bom, meu conselho, se você está começando e não tem um negócio, não tem lojas físicas que já existem há alguns anos, te aconselho a começar pelo subadquirente. Pedro, mas a taxa aqui dos 6 vezes sem juros está 12%, está 11%. Sim, coloque isso lá na sua formação de preço e comece pelo subadquirente. Sabe por quê? Se você for para adquirente e não colocar um analista, você vai perder venda, tá? Subadquirente por via de regra, vai aprovar mais rápido do que processo de adquirência, tá bom? Mas se você já tem uma operação, lojas físicas, 5 anos de empresa, 6 anos de empresa, você já tem uma baita negociação e de repente você consegue ter um time financeiro que pode absorver essa tarefa de analisar antifraude, aí talvez faça sentido a adquirência, tá bom? Bom, é isso. Tentei explanar, tentei aprofundar o máximo possível no tema. Não existe regra, tá? Se te falar assim, adquirência é melhor, subadquirente é melhor, não existe. Depende de cada situação, tá? O importante aqui, o objetivo desse vídeo era te mostrar como esse ecossistema funciona, quais são as variáveis para você colocar na mesa, entender os pontos fortes e fracos e entrar ou tomar uma decisão baseado no máximo de dados possível, tá? Quanto mais dados você tem para tomar a decisão, maior a possibilidade dessa decisão estar acertada. E se você já sabe os riscos, você já pode se preparar para poder analisar, para poder acompanhar e entender se precisa fazer algum ajuste de rota ou não, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Considere-se, por favor, mais uma vez, dar um joinha aí para a gente no vídeo se você gostou, se inscrever no canal, ativar as notificações e, se você quiser, nos acompanhe também no Instagram. O perfil lá é Pedros_Sebastião ou E-Commerce Life Oficial
em qualquer um dos dois perfis, você vai encontrar conteúdo relevante para o seu e-commerce, para a sua loja virtual. Obrigado!